quê? Porque qual que é a ideia do discurso? Você faz um recorte hipotético e vai na realidade. Vai submeter o quê? A observação sensível, cara. Não dá para observar sensível, se o conceito de Deus foi esse mesmo, né, que a gente tem tradicionalmente, de um ser espiritual e tudo mais. Não dá para você observar dessa maneira. Você não tem como colocar Deus no laboratório, velho. Não vai ter como, né? Agora, mas a gente pode fazer, existem outros discursos. Por exemplo, nós estamos discutindo aqui sobre, a gente pode discutir sobre o bem, a gente pode discutir sobre natureza humana e falar de coisas que talvez não sejam da seara da ciência e nem por isso não é verdade. E nem por isso não é verdade. Estou falando sobre linguagem. Não tem como você botar a linguagem humana no laboratório para analisar. Mas a gente pode discutir sobre a linguagem humana, a finalidade da linguagem humana, quais são os tipos de linguagem humana, e nem por isso não vai deixar de ser verdade. A ciência hoje tem uma primazia por causa dos status, né? A sociedade imprimiu isto, né? Por exemplo, um médico hoje, por exemplo, saímos de uma pandemia, né? Um médico hoje é um camarada extremamente valorizado. Óbvio, porque a experiência das pessoas fala assim, caraca, o meu parente aqui está com essa doença, ele precisa de tratamento. Vou lá conversar com o Alisson, professor de filosofia, vai dar um... Tem aquele meme clássico, cara, ele está infartando, ele precisa de um doutor, eu sou um doutor. Então ajuda ele, mas sou um doutor em filosofia. Então assim, beleza, a experiência das pessoas do dia a dia, ela não vai precisar do cara da filosofia ali para resolver os problemas práticos dela. Sim. Beleza, então a gente parte de outro discurso, né? Por exemplo, as pessoas vão estabelecer pressupostos, né? Não dá para raciocinar a partir disso. É impossível. Mas tem gente que discorda. Por exemplo, tem um filósofo medieval, Tomás de Aquino, talvez não sei se essa pesquisa você fez aí, ele é um cara que prova racionalmente a existência de Deus. Ele faz apelação nenhuma à religião. Embora ele seja um monge religioso, ele não faz nenhuma coisa. Não, porque na Bíblia... Não. Tem Bíblia, não. Só tem filosofia. E ele parte lá. A ideia do movimento. Essa é a prova principal da ideia do movimento, né? Olha, uma coisa não se move nesse mundo sem ser movida por outra. Não só um movimento local, sabe? Qualquer tipo de movimento. Por exemplo, você vai querer aprender filosofia. Você vai sentar aqui, não vai vir nada. Vou ler um livro. Opa, o livro move a sua inteligência porque você aprende a filosofia. O livro te moveu. Alguém escreveu o livro. Então alguém colocou no livro o conhecimento. Se a gente for fazer esse movimento de voltar e voltando, sempre tem uma causa anterior, por necessidade, nós teríamos que ter uma causa primeira, que daria início a tudo. Sim. Que é isso, Tomás de Aquino ele falou assim, e nós costumamos chamar essa causa primeira de Deus. É uma prova racional. Não é uma prova científica nos termos da ciência moderna, mas é uma prova racional, não deixa de ser uma prova. Por exemplo, ele diz o seguinte também, essa é uma prova mais fraca, mas essa do movimento é a prova mais forte dele. Porque de fato você consegue perceber isso, né? A gente chama de passagem de ato e potência, né? Por exemplo, isso aqui um dia foi árvore. Em ato era árvore, mas tinha a possibilidade de virar uma mesa. Agora é mesa. Em ato, efetivamente é mesa. Mas ele tem a possibilidade de virar uma fogueira. Possível. Só que ele não vai virar fogueira sozinha. Precisa de alguém que vai vir. Ou até a natureza mesmo, mas é uma causa. Mas é uma causa. Então, voltando de causa em causa, a gente não pode regredir até o infinito. Até porque se a gente for pegar a ciência moderna, vai dizer que o universo teve um início. Não estou dizendo que vai ter alguém que criou, não, mas vai ter lá a matéria escura lá, o Big Bang. É o início. Então, se tem uma causa primeira, se tem um início, vai ter que ter uma causa primeira, nesse raciocínio aqui. E antes dessa causa primeira? Entendeu? Aí essa causa seria incausada. Porque senão nós iríamos voltar de causa em causa. Senão seria infinito. Aí é o seguinte, só que essa causa, ela não pode estar na mesma esteira das outras causas. Sim. Por quê? Porque o movimento nesse mundo, ele toca na matéria de alguma forma. E a matéria é sempre possibilidade. Tudo na matéria é possibilidade, cara. Isso aqui é a possibilidade de virar outra coisa, isso aqui de outra coisa, e telefone de outra coisa. E vira, né? Vai reciclando. Beleza. Então ele tem que estar acima dessa série. E esse toque de causa dele tem que ser um toque qualitativo melhor. Até de substância melhor, né? Essencialmente diferente para que dê a origem a todas as causas. Aí, assim, vão vir outras teorias desse meio do caminho. Do toque da primeira causa até o que nós temos no mundo aqui. Aí tem lá as teorias do Avicena, de inteligências, emanação. Aí é um negócio mais abstrato, mas é nesse sentido.
Se tem as coisas que são causadas, se a gente for regredindo de causa em causa, a gente vai chegar um momento em que teve a primeira causa. Vamos supor aí o Big Bang, né? Teve o estouro. Beleza. O Big Bang, antes do Big Bang, não existia. Então o Big Bang não pode ser causa do Big Bang. Logo precisa ter alguém que dá a causa ao Big Bang. Você falou sobre a causa inicial ser Deus. Isso. Aí a causa inicial, Tomás de Aquino fala, nós costumamos chamar de Deus. De Deus. Essa causa inicial. Essa seria a causa primeira. Causa primeira. Causa primeira. Você não acha que E por que ela não tem alguém que causa ela? Por Essa é a quê? pergunta. Porque ela seria o ato, por exemplo, isso aqui agora é ato. Mas ele pode ser potência, possibilidade, uma fogueira que eu dei o exemplo aqui. Em Deus não teria nenhuma possibilidade passiva, ou seja, de alguém transformar Deus assim, sabe? De causar nele alguma coisa. De causar nele alguma coisa. Só teria potências ativas. O que é? De ele causar algo em alguém. A gente chama ele de ato puro. Ou seja, ele não tem potência nenhuma. Mas aí, no caso, vocês estão partindo de um pressuposto que vocês acreditam. Não, nós estamos fazendo só a filosofia aqui. Que vocês acreditam que ele é o ato inicial. Isso aqui é raciocínio. Raciocínio filosófico isso aqui. Ó. Não é crença, não. Se você perguntasse para esse cara, por exemplo, você acredita que Deus existe? Ele responderia que não. Ele responderia assim, eu sei. Porque ele racional, ele provou mesmo racionalmente que Deus existe. Isso, cara, antes do cristianismo. Aristóteles já chegou a essa conclusão. Isso é raciocínio de Aristóteles. Ele só dá uma corrigida no meio do caminho, de algum desvio ali, sabe? Mas Aristóteles, o próprio Platão vai chegar a esse tipo de conclusão. E não tinha cristianismo. O Platão e o Aristóteles estão inseridos numa sociedade que acreditam em vários deuses. Né? Mas eles chegam à conclusão, cara, para não entrar em conflito com a sociedade, às vezes chamam de outro nome, né? O Aristóteles chama de motor imóvel, que move todas as coisas, mas não é movido por ninguém. Nesse mesmo raciocínio, a causa primeira seria o motor imóvel. Mas é Deus, cara, é Deus. Tanto que ele chama essa área da investigação filosófica de teologia. Mas ele não tem contato nenhum com o cristianismo, até porque o cristianismo nem existia nessa época, sabe? Não tinha contato com judaísmo, não tinha nada disso. É só raciocínio mesmo, só filosofia. Cara,